Eu sempre gostei de testar materiais, só que normalmente em suportes tradicionais, que era o papel e tela. Sim. Tá. E eu gostava muito mais do papel porque tinha mais possibilidades. Eu pintava lápis de cor, lápis grafite, com giz pastel, seco, oleoso, aquarela, tinta Você, acrílica, tipo, tinta óleo, tipo, tudo que eu podia experimentar. Aí eu fazia tintas naturais, tipo, eu coletava coisas no sítio e fazia caralho, tintas. mano. Aí eu pegava, tipo, o esmalte de unha da minha irmã e pintava com esmalte de unha. Então, assim, tudo que eu podia Eu tô impressionado. experimentar, eu Você já. já foi testando. Então, eu já tinha essa questão, assim, de gostar de experimentar. Ah, Mas o louco. bordado, ele só veio na pandemia. Até então, eu nunca tinha bordado na vida. Só que aí todo esse repertório, todo o conhecimento em relação ao desenho e à pintura me ajudou bastante nos trabalhos que eu faço hoje. Mesmo são Tô- técnicas diferentes, mas o conhecimento Não, ajudou. agregou pra caramba, né, Que Sim. velho? louco. O bordado veio na pandemia. Antes da pandemia, eu já estava vendo o bordado como algo mais artístico, como um fazer mais artístico. Porque até então, quando a gente fala de bordado, a gente pensa Acho em, que sei a lá, pano tiazinha de da tua. É, tá prato, ligado? roupa. Quando você fala assim, uma obra de Fraldinha arte, de você pensa bebê e mais em tal. telas, em esculturas. Então, tem toda uma construção histórica que foi associando o bordado. O bordado, como é um fazer mais feminino e tal, foi sendo desvalorizado durante a história. E aí eu comecei a ver as pessoas bordando em tecido e deixando no bastidor, que é como se fosse uma moldura de madeira que ajuda a esticar o tecido. E as pessoas deixavam nesse bastidor e colocavam na parede. Então parecia como se fosse uma obra numa moldura. E eu Eu já achei vi. legal isso. E aí começou assim. Aí eu comecei a ver, eu vi um artista que, acho que é do Japão, não sei, que ele recortava folhas verdes. Aí eu achei interessante. Então assim, eu sempre ficava ligado no que Liga... estava Pô, em acontecendo. nível mundial, você ficava ligadaço É, mesmo. porque acho que é legal, assim, você ter boas referências, sabe? Você vai criando um acervo e tal, e aí você vai linkando. Às vezes você tem ideias de coisas, linkando coisas que você viu aleatórias, sabe? E aí eu comecei, em final de 2019, eu comecei a testar o recorte na folha, só que aí em folha verde, em folha seca, eu tava no sítio, e aí sempre que eu vou pro sítio, eu começo a experimentar coisas, porque todas as férias eu vou pro sítio, eu falo que lá é meu laboratório de pesquisa, e Ai, que aí é que eu massa. tenho, meus parentes todos moram no sítio, Pô, eu tipo, é duas curto horas também. daqui. E aí sempre que dá, eu vou pra lá. E aí, como normalmente eu vou nas férias, então eu tô livre, então eu posso. Porra, você pode. Pô, A fica tranquilo, né? criação, A gente não. vai na lua. Sim. Criação vai E aí, às longe. vezes, eu já, Depois... tipo, organizava a série e já falava, eu quero testar isso, 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 já levava os materiais e testava. Só que a folha, eu tinha visto essa técnica de recorte, mas eu não fui preparado pra fazer nada. Aí cheguei lá, vi uma folha seca, aí eu não tinha nenhum material para recortar. Aí eu peguei, tipo, a lapiseira, tirei o grafite, e comecei a furar com a pontinha da lapiseira para fazer um desenho. Ah, Aí eu fiz um cara. autorretrato, assim, eu fui tirando pedaços da folha, e quando eu colocava contra a luz, aparecia a minha imagem, assim. Aham. Aí Massa foi o primeiro também. teste. Aí eu tava lá na minha tia, andando pelo quintal, e vi uma pena branca. Tava bem branca, acho que tinha acabado de cair de alguma galinha, não sei. E aí tava bem branca, assim, e eu achei massa. E me despertou essa vontade de pintar aquela pena. Aí eu coletei a pena e comecei a pintar. Então essa nova série de trabalhos com esses suportes diferentes começou assim. Aí eu tava ajudando um colega meu a decorar a casa dele. E a gente tava vendo muito vídeos de decoração e tal. E aí eu vi o trabalho de uma artista chamada Clarice, que ela bordava palavras na folha seca. Aí eu falei, Interessante. interessante. Ah, saquei. Aí eu já começo a pesquisar pra ver o que que tá acontecendo, quem que tá fazendo isso. Aí eu descobri uma outra artista de fora que fazia isso também. Eu falei, tá. Só que aí você vê o trabalho, só que você não sabe como que faz e se realmente é o que você tá vendo. Porque até quando eu vi o comentário, a pessoa falava, acho que colou em cima da folha, tipo, não bordou É. direto. Ah, Só que como eu entendi. já tinha testado, recortado as folhas antes, eu falei, eu acho, mesmo se for colado em cima da folha, mas eu acho que dá pra bordar direto na folha. E aí eu fui começando a fazer os testes, assim. E fui fazendo, comecei com a folha seca, só que como eu tenho, acho que a mente muito inquieta, acho que uma semana depois que eu comecei a bordar na folha seca, eu já queria fazer algo diferente, sabe? Aí eu Cara, comecei a coletar insetos para pintar. Aí comecei a ver a questão da esqueletização de folhas para bordar em uma folha diferente. esse- Mas de insetos eu comecei. Não, formiga não. Eu pintei uma abelha pequeniníssima. Já pintei mariposa, já pintei borboleta, já pintei É, borboleta besouro eu e vi já ali. pintei escorpião. Acho que são esses os insetos. É.